Pode se sentar, queridos, por favor. Pastor Roberto, é uma honra estar aqui. Pastor Jonas, obrigado pelo carinho. Pastor César, esse pessoal todo tem cuidado da gente aqui. Deus abençoe todos vocês. Eu quero, antes de ler, o texto que eu vou ler com vocês, a princípio é Romanos capítulo 4. Antes de ler, eu quero fazer 3 convites para vocês e um pedido. O primeiro convite que eu quero fazer para vocês é agora, para o mês de setembro. Nós estamos saindo com mais uma caravana para a Ásia. E essa caravana vai passar pela Turquia. É uma caravana missionária, não é uma caravana de turismo, é uma caravana missionária. Vai passar alguns dias no Nepal. Nós vamos inaugurar a segunda igreja Nepal para Cristo, nas montanhas de Marbu. É muito fácil chegar lá. A gente roda 12 horas de caminhonete naquelas montanhas de Daloka. E depois então a gente caminha mais 13 horas a pé para chegar na aldeia. Então eu preciso de jovens. E esse é um congresso de jovens, né? Então são 25 horas para a gente chegar, montar a barraca lá em cima nas montanhas do Himalaia e poder abençoar aquele pessoal que estão entregando suas vidas para Jesus. É uma aldeia de hindus e budistas, mas nós já chegamos algumas vezes lá e estaremos inaugurando a nossa igreja Nepal para Cristo lá no mês de setembro. Depois a gente desce por Camboja, na cidade de Siem Reap, no reino de Angkor, e lá também nós vamos estar inaugurando a igreja Camboja para Cristo. Então a gente está entrando nesses países da Ásia e depois a gente vai para a Tailândia. Fica 2 dias na Tailândia para apoiar lá um projeto de amigos que trabalham com resgate de meninas que vivem na prostituição. A gente tem 2 vagas. Eu estou vendo uma multidão de pessoas aqui, mas de repente tem aqui 1 ou 2 que possa ir, que tenha condições de ir. Temos 2 vagas para essa caravana. Sairá do dia 25 de setembro e estará retornando dia 8 de outubro. Então são todos esses dias, sendo que há a possibilidade de, como 2 pessoas vão fazer, de ir apenas para o Nepal. Vai no dia 25 e retorna no dia 2 de outubro. Qualquer informação adicional que você precisar, entra no meu site, me escreva, edsonteixeira.com.br é o site. Me escreva solicitando informações sobre essa caravana e eu passo para você. Segundo convite é do dia 23 ao dia 28 de outubro, é a nossa 12ª cruzada de evangelismo e ação social no Nordeste. Sempre o Rio Grande do Sul tem enviado pessoas que estão representando esse estado nessas cruzadas. A última cruzada nossa tinha 166 voluntários de 14 estados do Brasil, de 17 denominações diferentes, e eu fiquei muito feliz, porque dos 166 voluntários, 72 pessoas eram da Igreja Brasil para Cristo, e entre elas 11 pastores da nossa obra. Então o Espírito de Deus está trazendo essa conscientização dentro da nossa igreja, mostrando para a gente a importância de estarmos fora das 4 paredes, para a gente alcançar essas pessoas. A única coisa que você paga é a sua passagem até São Luís do Maranhão. O restante, alimentação, hospedagem, os transportes internos, a gente providencia isso para você. Claro que dentro de um contexto do lugar onde nós estamos realizando a cruzada. Vai ser no Maranhão, essa 12ª cruzada de evangelismo e ação social, e eu preciso da moçada que dança, que pula, que gosta de evangelizar, que gosta de fazer peças teatrais, que gosta de fazer palhaçada, que gosta de ganhar almas através de momentos de alegria. Vem com a gente fazer o bem, vai ser muito bom, porque fazer o bem faz muito bem. E o terceiro convite é no dia 11 ao dia 21 de dezembro, é a nossa 18ª caravana para a nação do Haiti. Você pode olhar bem sério a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: é a 18ª caravana para o Haiti, e você não foi em nenhuma. Que vergonha!
O pastor Ivan já esteve comigo, a irmã Marlene lá no Haiti, a Cibele também já esteve, a Aline, seu esposo, um grupo bonito aqui do estado do Rio Grande do Sul já estiveram comigo em uma dessas caravanas ao Haiti. Nós cuidamos desde o terremoto de centenas de crianças órfãs naquele país. Nós temos lá hoje 9 orfanatos que nós cuidamos, damos alimentação, damos educação, damos saúde para essas crianças, e seria uma alegria muito grande ter alguns de vocês nessa caravana. Eu faço 3 caravanas por ano para a nação do Haiti, 2 voltadas para as crianças e uma voltada para os líderes da nação do Haiti. Essa acontece de 4 a 8 de setembro, mas ela já está cheia, não existe mais vagas para essa caravana. Mas para o ano que vem você pode se programar. E o meu pedido, esses são os 3 convites, e eu tenho um pedido para fazer para vocês. Existe um grupo de países que eles estão esquecidos. Esquecidos não só pela antiga União Soviética, eles estão esquecidos principalmente pela igreja. Eles estão clamando pelo Evangelho. Um grupo de países que eu nunca, talvez você já tenha ouvido, mas eu pessoalmente nunca vi uma igreja orar por nenhum desses países. Eu nunca vi em uma conferência alguém falar, vamos orar por um desses países. Eu nunca vi um relatório, um boletim informativo, um pedido para que se ore por uma dessas nações. Eles estão esquecidos. Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão. A gente conhece muito o Paquistão por causa das bombas que explodem lá constantemente, o Afeganistão também, mas esses que nós lá não estamos, estão esquecidos pela igreja. E a gente precisa traçar estratégias de evangelismo para alcançar esses países que estão esquecidos, mas que estão clamando por salvação, estão decepcionados com o Islã, e aí eles não têm a verdade, eles não têm o Evangelho, porque a gente não está enviando pessoas para trabalhar no meio deles. E eu gostaria de contar, o meu pedido é que vocês orem por mim. Dia 15 agora, eu vou estar em uma reunião na República Tcheca, no dia 16 de agosto, com líderes que também estão preocupados com os mesmos países, e a gente vai estar tratando de estratégias de evangelização para alcançar esses países. Vocês não me veem divulgando na internet, mas nós cuidamos de um missionário no Afeganistão, e nós cuidamos de uma missionária no Paquistão. Ela é paquistanesa e ele é paquistanês que trabalha no Afegão, e eu fiz uma aliança com ele, de que todas as pessoas que ele ganhar para Jesus, eu vou dar a Bíblia, e eu não estou vencendo mandar a Bíblia pro Afeganistão na língua urdu, porque ele está ganhando muita gente para Jesus. Essa semana passada eu precisava de R$5.800 só para mandar as Bíblias das pessoas que ele está ganhando para Jesus, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? O Brasil fechou o envio de dinheiro do Brasil para o Paquistão ou do Brasil para o Afeganistão, não tem condições de mandar dinheiro, a gente tem que mandar via outros países para lá, e como é que eu vou arrumar esse dinheiro? E um irmão aqui do Paraná me ligou essa semana e falou, missionário Edson, eu tenho uma ofertinha para ajudar você lá no projeto de doações de Bíblias para o Afeganistão e para o Paquistão, e me dá a conta aí. Eu dei a conta, e umas 3 horas depois ele mandou um e-mail com um comprovante, uma oferta de R$9.800. E aí eu mandei a mensagem para o evangelista lá, vai ganhando mais, porque os recursos estão chegando, né? Então Deus é muito bom, e eu posso contar com a oração de vocês, amém? Orem por esses países, por favor. Arrume um mapa dessa antiga União Soviética, orem por essas nações, e eles estão desesperados, precisando do Evangelho de Jesus. Vamos ao texto bíblico, Romanos capítulo 4, eu vou pensar com vocês, eu não sei se há a possibilidade de arrumarem um pedestal para mim, será que há a possibilidade? Não sei se tem um que encaixa aqui certinho. Romanos capítulo 4, eu vou pensar com vocês hoje a respeito dessa mini biografia que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de Abraão, para falar sobre o que significa
a verdadeira fé? Na verdade, a gente fala que foi Moisés que escreveu a carta aos Romanos, mas a gente sabe que não foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Quando você lê no capítulo 16 e no versículo 22, você vai ver que Paulo tinha uma espécie de um escrivão, assim como Jeremias também não escreveu nada. Quem escrevia para Jeremias era um cara chamado Baruque. E no capítulo 16, 22 de Romanos diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola. Então, não foi Paulo que escreveu Romanos. Paulo citava Romanos, ele é o autor de Romanos, ele ia falando, e o seu escrivão, esse Baruque do Novo Testamento, ia escrevendo o que o apóstolo Paulo ia citando, possivelmente na prisão. E no capítulo 4, quando Paulo está citando, se vocês conseguirem vai ser bom, quando Paulo está citando essa mini biografia a respeito da vida de Abraão, e o Tércio vai escrevendo, eu acho interessante a definição que Paulo usa aqui para a palavra fé. Obrigado, querido, isso é uma bênção. Eu acho extraordinário a definição que Paulo vai usar no versículo de número 17, quando Deus está falando de uma forma profética para Abraão: por pai de muitas nações eu te constituí. E você vai perceber que está entre aspas esse versículo de número 17. Ele abre aspas lá no versículo 16, e ele vai se fechar no meio do versículo 17, quando termina essa expressão: por pai de muitas nações eu te constituí. Isso aqui é Deus falando, isso aqui não é Abraão falando. Eu quero que você entenda isso. E a afirmação de Deus é perante aquele no qual creu. O Abraão creu nessa afirmação de Deus, que é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então veja que quando Paulo vai falar a respeito de fé, ele vai mostrar para a gente que a fé é a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Então isso não é capacidade do homem, isso não pertence ao reino humano. Isso aqui só Deus pode fazer. Só Deus pode chamar à existência aquilo que não existe. Nenhum cientista pode fazer isso. Um cientista pode descobrir a vacina para um certo tipo de doença, mas ele não inventou aquilo. Ele apenas descobriu a respeito de alguma coisa já criada, porque ele não tem poder de criar nada. Se você colocar um cientista dentro de uma sala sem absolutamente nada e trancá-lo por uma semana, daqui uma semana você vai voltar e você vai achar o cientista com absolutamente nada, porque do nada ele não pode criar alguma coisa. Ele só pode criar alguma coisa a partir de alguma coisa criada, porque ele não tem poder de criar, de chamar à existência o que não existe. Só um ser no universo tem o poder de dizer haja luz e a luz passa a existir. Só um ser no universo tem poder de chamar à existência aquilo que não existe. Então essa é uma pequena definição de fé. Mais à frente, no livro de Hebreus, ou na epístola de Hebreus, você vai ler no capítulo 11, no versículo 3, mais uma afirmação a respeito do que é a fé. Pela fé nós entendemos, o versículo 3, que o universo, ou em alguma tradução mais antiga diz os mundos no plural. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não se podem ver. E novamente você vai ver que o texto está se referindo a uma ação de Deus por meio da sua palavra. Ele fala e as coisas invisíveis começam a se materializar. As coisas invisíveis começam a aparecer. E no versículo 1 tem a definição clássica que todos nós conhecemos.
de que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Eu não sei se você tem costume de anotar, mas sublinhe essa palavrinha de fatos. E a convicção de fatos. Fatos, o que é um fato? Fato é uma coisa concreta. Fato é uma coisa tangível. Fato é uma coisa que você pode tocar, é real, é visível. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso parece uma contradição, porque o ser humano não tem essa capacidade. Só Deus tem essa capacidade. O ser humano só pode ter essa capacidade se Deus plantar em seu coração o seu próprio tipo de fé. Então, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Não se pode ver, mas pela fé já se pode enxergar. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então, até aqui, Paulo vem falando de coisas e o autor de Hebreus vem falando de coisas. No versículo de número 27, diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficou com medo da cólera do rei e permaneceu firme como aquele que vê, como o que vê aquele que é invisível. Aqui já não fala como vê aquilo que é invisível, não se trata de coisas. Fala que ele vê aquele que é invisível. Para Moisés não ter medo do rei, para Moisés rejeitar toda a riqueza do Egito, ele era um príncipe no Egito, para ele rejeitar todas as comodidades do Egito e escolher ser maltratado com o povo de Deus no deserto, só por meio de uma capacidade de enxergar aquele que é invisível. Por isso, ele abre mão de toda a sua posição gloriosa, de ser o Ramsés, o futuro Moisés, que seria uma espécie de faraó, o imperador daquela época. Ele abre mão de tudo isso para sofrer. Mas por quê? Porque pela fé ele conseguiu enxergar aquele que é invisível. Não existe explicação para o mundo lógico. É só quando Deus planta em você a capacidade de enxergar coisas que os olhos naturais não podem enxergar, que você toma atitudes que para essas pessoas que não enxergam parecem atitudes ilógicas, porque eles também não conseguem enxergar aquilo que você só está enxergando porque Deus abriu os seus olhos. E eu termino no capítulo 12 para essa introdução sobre fé, para tentar desfazer um mito que existe entre nós. Uma frase que eu escuto desde que me converti, da boca de pastores, da boca de pregadores, de missionários, de cantores, hinos, livros. É uma frase que a gente escuta o tempo todo e lê e a gente pensa que é verdade. E pelo fato de a gente pensar que é verdade, a gente começa a criar a nossa forma de enxergar a vida em cima dessas frases ditas dos púlpitos de igreja, e a gente passa a ter uma visão errada da fé, porque a gente pensa que a fé é aquilo. A frase, por exemplo, uma delas, Abraão é o pai da fé. A minha Bíblia tem 33.176 versículos nessa minha tradução. Não existe um versículo na minha tradução que fala que o Abraão é o pai da fé. Mas a gente escuta o tempo todo. O tempo todo a gente escuta que o Abraão é o pai da fé. Eu desafio você a me mostrar onde na Bíblia diz que o Abraão é o pai da fé. O texto fala que o Abraão é o pai daqueles que têm fé. O texto não diz que o Abraão é o pai da fé. O Abraão não é o exemplo para nós, para saber o que é fé. O pai da fé, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, depois que ele trata de fé em todo o capítulo 11, ele chega no capítulo 12, versículo 1 e diz que a gente deve olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O pai da fé é Deus. O pai da fé é o Senhor Jesus. O Abraão não é o pai da fé. O Abraão é um exemplo de pessoas que conseguiu receber essa qualidade de fé que Deus tem, que foi semeada em seu coração. E eu vou explicar isso para vocês. Se a fé é a capacidade de você
chamar à existência o que não existe. Se a fé é a capacidade de tornar visível aquilo que não se pode ver. Se a fé é a capacidade de crer que o que não se vê já é um fato concreto. Então a minha pergunta é a seguinte: quem é que tem a verdadeira fé? Quem tem a verdadeira fé? Sou eu, Edson, em acreditar nesse Deus Todo-Poderoso? Ou é esse Deus Todo-Poderoso que tem a fé verdadeira em acreditar em mim, Edson, que sou um ser caído e cheio de fraquezas? Quem tem a verdadeira fé? Eu, por acreditar em um Deus que pode todas as coisas? Ou Deus em acreditar em um ser que não pode fazer absolutamente nada? A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai viver uma vida cristã com uma visão errada, de forma errada, pensando que estamos vivendo de forma certa. Então eu quero afirmar para vocês aqui, vou provar usando a vida do próprio Abraão, que a fé verdadeira não é a minha capacidade de crer em Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele faz tudo o que lhe apraz, Ele tem o controle sobre todas as coisas. O diabo, a besta, o anticristo, o falso profeta, esses seres todos do Apocalipse, todos estão debaixo do seu controle. Nada e ninguém pode fazer alguma coisa sem a sua permissão, porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus, tem todo o poder na terra, tem todo o poder debaixo da terra. Quando Ele opera, o profeta diz: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Quando Ele determina, o que está determinado vai acontecer, porque ninguém pode frustrar os seus planos. Ele é grande. Que virtude há em mim em acreditar nele, que pode todas as coisas? A gente pensa que a virtude do Evangelho é a graça que nós temos, ou a capacidade que nós temos de acreditar em Deus. Pelo amor de Deus, leia Tiago 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Tiago pergunta, e ele diz: faze o bem, faz bem, porém os demônios creem e estremecem. Então não se choque, por favor, com a minha afirmação. O fato de você crer em Deus nada mais é do que uma fé semelhante aos demônios, a fé que os demônios têm. E olha que os demônios têm mais fé ainda, porque às vezes a gente diz que crê e não sente nada, e o texto diz que os demônios creem e estremecem. Por que que eles creem e estremecem? Porque eles sabem literalmente o que está escrito a respeito deles, e sabem que o que está escrito a respeito deles vai se cumprir no futuro em um lugar chamado lago de fogo e enxofre, e eles sabem que Deus vai cumprir o que a respeito deles foi dito, por isso eles estremecem. Então a fé verdadeira, eu quero que você comece a entender que não é apenas a capacidade de você acreditar em Deus, mas é a capacidade de você acreditar no que Deus disse a seu respeito. Essa é a fé verdadeira. É a capacidade de acreditar no que Deus falou a respeito de sua vida. Não é simplesmente dizer: eu creio em Deus, eu creio na existência de Deus. Não é esse tipo de fé que eu vou tratar com vocês aqui nessa manhã. Então, Deus acreditar em mim, que não tenho conhecimento suficiente, que não sou onisciente, que não sou onipresente, que não tenho todo o poder, não sou onipotente. Muitas vezes na minha vida não sei o que fazer. Não, sou tomado de tentações, tenho fragilidades, choro, às vezes sou tomado por angústias devido a algumas circunstâncias, e esse Deus olhar para mim e dizer: eu creio em você, Edson, essa é a verdadeira fé, porque só Deus tem a capacidade de enxergar o que não existe, e só Deus tem a capacidade de chamar à existência as coisas que não se podem ver. Por isso Ele acredita em mim, porque embora ninguém possa ver nada, inclusive eu,
possa não ver talento, nem virtude, nem unção, nem capacidade, nem eloquência, nada em mim, esse Deus decide acreditar em mim, porque Ele é capaz de ver em mim aquilo que nem eu mesmo posso ver, e através da fé, Ele chama à existência as coisas que em mim não existem, mas existem no coração dEle. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Olha bem sério a pessoa que está do seu lado, por gentileza, e diga assim para ela: você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Eu vou pegar com vocês aqui a vida de Abraão e vou pensar um pouco com vocês sobre a vida de Abraão, para tentar mostrar para vocês que Deus acredita em nós, até mesmo quando nós não acreditamos em nós. Então venha comigo, por favor, em Gênesis capítulo 15, e você vai ver o Abraão com uma espécie de uma fé forte, uma fé poderosa. Deus o chama para fora de sua tenda, e Deus diz a Abraão: conte as estrelas do céu, se você pode contar. E a gente conhece a história, não tem como Abraão contar. E o que é que Deus disse para Abraão? Assim será a sua descendência. E Gênesis 15, versículo 6 diz assim: e Abraão creu no que Deus falou. Só que eu vou provar para vocês que essa fé que Abraão tem em Gênesis 15, ela é uma fé que não serve para nada. Ela é uma fé que não produz absolutamente nada. E pasmem, é a fé que a maioria de nós temos em Deus. Ela é uma fé misturada no que Deus falou, mas na capacidade que eu tenho para tornar realidade o que Deus falou. E esse é o nosso problema. A gente pensa que fé é a capacidade de pegar o que Deus disse com a capacidade que eu tenho de tornar realidade o que Deus falou. Isso não é fé. Isso qualquer neurolinguística pode te ensinar a fazer isso. Acreditar até mesmo em Buda, desde que você tenha a capacidade de cumprir o que Buda diz que você pode fazer. Ou acreditar em Siddhartha Gautama, Meixushama, ou Gengis Khan, ou qualquer outro líder religioso, desde que você tenha em suas mãos recursos para tornar realidade o que o líder disse. A gente pensa que isso é fé, e com Deus isso não funciona. E Deus disse: você vai ser pai, Abraão. Ele, um senhorzão de 75 anos, que naquela época não era ser velho, porque ele foi morrer com 175 anos de idade, mas ele, com 75 anos, olha para Deus e diz: eu creio que posso ser pai. E nós conhecemos a história. E ele vai com Sara, e para tenda, e menstruação, e o incômodo das mulheres, e o período fértil de novo, e menstruação, e a mulher não fica grávida, e os anos vão passando, e 80 anos, e 85 anos, e nada de Sara fica grávida. Aí a Sara ela foi a pioneira em inventar a barriga de aluguel. Sara diz assim: olha, Abraão, eu acho o seguinte, Deus está precisando da nossa ajuda, ele disse que você vai ser pai, então nós vamos ter que ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Como eu percebi que eu já sou estéril, não tem jeito, todos esses anos e nada de você ser pai, então está aqui a minha serva Agar, você deita-te com ela vai ficar grávida, e olha a cabeça de Sara: eu vou ser mãe através de Agar. Loucura! E nasce o Ismaelzinho. E nós sabemos o problema que trouxe o Ismaelzinho para gerações passadas, e o problema que trouxe o Ismaelzinho com 160 milhões de pessoas que vivem ao redor de uma nação chamada Israel, que são os descendentes desse Ismaelzinho, que quer muito bem esse Israelzinho. Nós sabemos dos espinhos que isso produziu. Aí você lê Gênesis 16, por favor. Diz assim: tinha Abraão a idade de 86 anos quando lhe nasceu Ismael. Aí começa o capítulo 17. Gênesis 17:1, ora, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a ele, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença de forma íntegra, ou ande em minha presença e seja perfeito.
Agora o Abraão está com 99 anos de idade. Então nós temos 13 anos de história que ninguém sabe absolutamente nada do que aconteceu. Gênesis 16:16, Gênesis 17:1, que é o próximo versículo, 86 anos para 99, nós temos 13 anos de escuridão, que ninguém sabe absolutamente nada do que aconteceu na vida de Abraão, exceto quando você lê a pequena biografia que Paulo faz a respeito de Abraão, e você percebe que ele estava tomado de angústias, porque sabia que era idoso e que o útero de Sara já estava amortecido, e que ele tinha frustrado as promessas de Deus. Porque agora ele é um senhor de 100 anos, e ele diz, não dá mais, com Sara não tem condições mais de ser pai. Então lá em Gênesis 15, ele diz, eu creio que vou ser pai, mas ele cria na capacidade dele, no físico dele, e agora que o físico dele não tem mais capacidade alguma de ter atração sexual por Sara, vem Deus em Gênesis 17, e no versículo de número 16, e diz, Abraão, você vai ser pai. E em Gênesis 17:17 ele se prostra, ele cobre o seu rosto e ele faz o quê? Ele dá risada da palavra de Deus, e ele faz uma pergunta para Deus, e ele diz, a um homem de 100 anos vai nascer um filho? Sara, uma mulher de 90 anos, será mãe? E ele faz uma exclamação dizendo, oxalá viva Ismael diante de ti. Olha só, lá em Gênesis 15 ele diz, eu creio, mas a fé que Abraão tem no que Deus disse, não era uma fé no que Deus falou, independente de sua capacidade, era uma fé que ele acreditava no que Deus disse, porque ele tinha capacidade. Eu creio que Deus vai me dar um carro, porque eu tenho 200 mil reais no banco. Assim até um ateu acredita. Eu creio que Deus vai me dar uma casa bonita, porque eu tenho 1 milhão de reais no banco. Assim qualquer um acredita, porque eu não estou acreditando no que Deus está falando. Eu só acredito no que Deus fala, porque eu tenho em mim capacidade de cumprir o que Deus está falando. E isso não é fé. A fé é você acreditar no que Deus fala a seu respeito, mesmo quando em você não existe possibilidade alguma de cumprir o que Deus está falando. Isso é fé. É você enxergar o que não existe. É Ele falar algo a respeito da sua vida, e você olha para as suas circunstâncias, você olha para o seu passado, você olha para os seus lados, e você diz, é impossível isso acontecer, mas se Deus diz que isso vai acontecer, eu fico com o que Deus falou, independente de ter em mim capacidade alguma de cumprir o que Ele falou, porque Ele vai cumprir o que Ele falou. Deus aparece a Abraão agora totalmente despojado de capacidade, é um velhinho, e diz, você vai ser pai. E ele faz o quê? Eu não sei se está sendo postado aí o texto, vocês estão lendo, não sei, mas ele dá risada. Abraão dá risada. Ué, mas ele não é o cara que acreditou lá em Gênesis 15? É, só que lá ele tinha capacidade, e agora ele não tem capacidade alguma. Ele poderia dizer para Deus, Deus, se tiver pelo menos um Viagra aí, porque aqui não dá mais. Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele se prostra e ele diz, eu não posso ser pai. A minha pergunta é, quem está acreditando em quem? É Abraão que está acreditando em Deus? Ou é Deus que está acreditando em Abraão, quando Abraão não acredita nem nele mesmo? Qual é a resposta certa? Você precisa entender isso, que não é Abraão que está crendo em Deus. Abraão crê na existência de Deus, ele fala com Deus. O que ele não acredita é no que Deus está falando. Então a fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, pelo amor de Deus, entenda isso. A fé verdadeira é acreditar no que Deus diz a seu respeito.
E o Abraão não está acreditando no que Deus está falando a respeito dele. Ele só acreditava que Deus estava falando com ele a respeito dele, enquanto ele tinha dinheiro no bolso, enquanto ele tinha amigos, enquanto ele tinha muletas, enquanto ele tinha lugares para se apoiar. Ele acreditava. Quando ele perdeu tudo, ele diz: eu não acredito nem em mim. E aí vem Deus e diz: Abraão, você vai ser pai. Quem é que está acreditando em quem? É Deus que está acreditando em Abraão, quando Abraão não acredita nem nele mesmo. Essa é a nossa história. Você vai ser pai. Deus diz assim, e como prova disso, Abraão, eu vou fazer uma ação profética com você. E a ação profética é o seguinte: você não se chamará mais Abrão, que significa pai enaltecido. Daqui para frente, eu vou chamar você de Abraão, que significa pai de uma multidão. Quem é que está fazendo um ato profético? É Abraão? Abraão não acredita em nada. Abraão não está fazendo um ato profético. Quem está fazendo um ato profético é Deus, dizendo: eu vou mudar o seu nome. Você não acredita que pode, mas eu sou Deus que chama a existência aquilo que não existe, e eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu acredito em você. Eu quero apenas que você acredite da forma como eu creio em você. E é aí que está o segredo da fé verdadeira. A Sara, capítulo 18, por favor, versículo 12. O Abraão está conversando com o Senhor, e a Sara está com o ouvidinho, porque mulher é curiosa, né? Está com o ouvidinho assim na porta da tenda, ouvindo a conversa. E ela escuta o Senhor dizendo assim: e daqui a um ano eu vou visitar Sara, e Sara será mãe. E o que ela faz? Versículo 12. Ela racha o bico também. Ela dá risada. Por que ela dá risada? E ela tem 4 argumentos para dar risada, para não acreditar no que Deus está falando. Primeiro, ela diz assim: eu sou uma senhora velha, minha idade já é avançada. Segundo, eu sou uma senhora estéril, eu não tenho a capacidade de dar à luz filhos. Terceiro, eu sou uma mulher que já suou bastante, esse trem de menopausa já me pegou, já suei, já acabou o incômodo das mulheres, que é a menstruação, aquilo que vem mensalmente. O Antigo Testamento chamava de incômodo das mulheres. Lá em Goiás, uma vez eu perguntei o que era incômodo das mulheres, e uma irmã levantou a mão e disse: um marido. Aí eu quase que eu não consegui pregar mais naquela manhã. E algumas é verdade, é o marido mesmo, né? Umas mulheres orando para passar o incômodo das mulheres. Então ela está dizendo: eu sou velha, eu sou estéril, passou o incômodo das mulheres. E para piorar, olha o que ela disse. Ela fala para Deus: terei eu ainda algum prazer no meu Senhor? Ou seja, atração sexual. Ela está dizendo assim: eu olho para o Abraão e eu fico deprimida, Deus. Entende? É isso que está escrito aí, pode ler, por favor. Ela tá dizendo: Deus, aqui, desse mato não sai mais com ele. Agora é só para a gente esquentar, dormir quentinho, ficar juntinho. Então são as impossibilidades de Sara. E o que é que Deus diz no versículo 14 de Gênesis 18? Há porventura alguma coisa difícil para mim? É difícil para vocês que não conseguem ver o futuro. É difícil para vocês que não conseguem ter a fé verdadeira. Mas para mim, Deus, não existe nada difícil. Eu já consigo enxergar. E olha, Sarai, eu vou fazer um ato profético com você também. Eu vou mudar o seu nome. Você não se chamará mais Sarai, que significa princesa, mas você vai se chamar Sara, que significa a mãe de multidões. Quem é que está crendo em quem, queridos? Essa é a minha pergunta. É Sara que está crendo em Deus? Não. É Abraão que está crendo em Deus? Não. É Deus que está acreditando em Sara, e é Deus que está acreditando em Abraão. É Deus que está tomando atos proféticos, porque é Deus que tem a capacidade de enxergar o invisível e de chamar à existência aquilo que não existe. E a gente conhece a história. Olha a vida de Abraão. Os muçulmanos
os judeus, os cristãos, as 3 grandes maiores religiões do mundo monoteístas dizem ser descendentes de Abraão, porque era um homem que não podia ser pai, mas que aprendeu a acreditar no que Deus disse a respeito do seu futuro, e embora as circunstâncias eram contrárias, ele ficou firme acreditando naquilo que Deus falou, e o milagre aconteceu, porque só Deus pode fazer essas coisas. Deixa eu tentar explicar para vocês através de uma experiência que eu tive, sobre essa capacidade de você passar a enxergar a vida com os olhos de Deus. Eu lembro que eu estava com o meu pastor, eu só não lembro o ano, se era 2005, 2006, mais ou menos isso. A gente estava, eu e o pastor Joel estávamos na Finlândia, lá no fim do mundo, Finlândia, lá longe onde nós temos o nosso missionário de Jordânia. E eu lembro que nós fomos para uma cidade chamada Keuru. Quando chegamos lá, era 37 graus abaixo de zero. 37 graus abaixo de zero. A esposa de Jordane, ela é uma finlandesa, e a sua origem é de igreja luterana, e a igreja luterana não batiza por lá, não batiza por imersão, batiza por aspersão, e eu acho, devido esses 37 graus, eu dizia, se eu fosse pastor da Finlândia para Cristo, eu também batizaria por aspersão, porque por imersão o irmãozinho vai ver Jesus rapidinho com 37 graus abaixo de zero. Então, eles devem ter os motivos porque batizam por aspersão naquele lugar, né? E aí o missionário disse assim, então, pastor Joel, a minha esposa só vai ser aceita para trabalhar nessa igreja de linha pentecostal se ela for batizada por imersão. Então eu gostaria que o senhor batizasse a Maria hoje, aqui no acampamento, para que ela possa trabalhar com essa igreja de linha pentecostal lá na cidade onde nós estamos trabalhando. O pastor Joel disse, tá bom, tá ok. Então onde é que a gente vai batizar? Aí ele foi nos levando assim, num lago congelado. O lago estava congelado. E o missionário pegou um caibro enorme assim e começou a cavar, fazer buraco no lago. E o que você vai fazer? Não, é aqui que a gente vai batizar a Maria. Eu falei, ele quer ficar viúvo, cara. Ele quer matar a mulher. Porque era muito frio. Eu coloquei o dedo na água, quase que eu fiz o sinal da cruz. Porque era muito gelado. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E ele foi abrindo lá o buraco, colocou uma escadinha assim, abriu aquele buraco. Aqui que vai ser batizada a minha esposa. Aí eu perguntei, mas como é que vai fazer? Ele falou, não, vocês vão tomar choque térmico. Como assim choque térmico, cara? Tem uma sauna, tá vendo aquele barracão ali? Tô vendo ali, é uma sauna. Então vocês vão entrar lá, vão ficar na sauna, aí vocês vão vir correndo, vão entrar aqui, aí vocês correm de novo para a sauna, aí tem que tomar vários choques térmicos para o corpo adaptar. E eu falei, tá, que eu vou entrar nesse lugar mesmo. E aí foi andando eu e o pastor Joel em direção à sauna. Quando chegou na porta da sauna, o pastor Joel falou bem assim, então Edson, você vai tomar na sauna aí que eu vou ali responder uns e-mails e tal. E foi lá para o escritório e me deixou na sauna. Eu já volto, daqui 5 minutos eu volto. Eu falei, tá bom. Claro que ele sabe que é ele que vai batizar a irmã, né? Porque eu sou apenas um missionário, ele é o pastor da missionária. Então ele vai batizar. E 10 minutos e nada do pastor Joel chegar. E eu, pela janelinha da sauna, olhava o buraco lá no lago. E ficava clamando o sangue de Jesus, né? Uns 15 minutos entrou um finlandês enorme, assim, parecia um frango de granja, grandão, branquelo. E ele tomou uns 10 minutos de sauna, colocou uma toalha nas costas, foi caminhando lá no buraco. E eu fiquei olhando para a janelinha e ele, pluft, voltou, esticou os braços, colocou a toalha e foi embora. Eu falei, é fácil. É fácil. Eu vou lá. Coloquei a toalha nas costas. No meio do caminho eu já estava querendo voltar correndo para a sauna. Mas eu falei, não, mas eu vou, não tem ninguém olhando, eu vou. Cheguei e eu fui até assim o pescoço. Mas foi questão de segundos, né? Eu entrei até o pescoço e já voltei rápido, mas eu gritava tanto, porque eu não estava rejuvenescendo, eu estava enrijecendo. Eu tinha que esticar tudo e comecei a gritar e saí correndo para a sauna de novo e disse, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, manda o pastor Joel logo, tem misericórdia. Cadê o meu pastor?
Mais 10 minutos na sauna, começou a me dar um negócio que eu não estava acreditando. Eu falei, não, isso não é possível, isso não está acontecendo comigo. Começou a me dar um calorão, que eu olhava para o buraco lá, eu dizia, meu Deus, eu tenho que entrar naquele negócio de novo. E rapaz, eu fui correndo, cheguei lá e pluf, teu pescoço, e eu saí, e agora eu já não gritava mais de pavor, eu já dava, glória a Deus, aleluia, ai, glória, e corri para a sauna de novo. Estou lá, meu Deus, 5 minutos na sauna, eu falei, estou ficando louco. Eu queria correr lá para o buraco de novo. E lá vou eu correndo, mergulhei a 3ª vez, e já saí assim, glória a Deus, aleluia. Já parecia que eu estava ficando jovem. Uma coisa esquisita esse negócio de choque térmico. Aí voltei para a sala, chegou o pastor. Não, Edson, vamos fazer logo o batismo lá, porque a gente tem um horário lá do culto. Vamos lá logo. Eu falei, não, pastor, o senhor tem que tomar um choque térmico. Ele falou, não precisa. Eu falei, precisa. E o missionário disse, não, precisa sim, pastor, precisa, porque senão o senhor vai acabar morrendo lá, precisa. Aí o pastor fica lá comigo, tal, uns 10 minutinhos. Então vamos lá pro buraco, e fomos. Na hora que ele saiu para ir pro buraco, eu não perdi a oportunidade. A primeira coisa que eu peguei foi a câmera de tirar foto. Eu fui atrás, e eu falei para ele, pastor, o senhor mergulha até o pescoço. Ele entendeu que a água dava no pescoço, que aquilo era a profundidade. E tá lá meu pastor, eu peguei a máquina assim, só que ele sumiu. Era para ele até o pescoço, ele foi embora. Meu Deus, cadê meu pastor? Quando o pastor Joel voltou, eu tenho a foto, o olho com o olho assim, viradão. Quando ele voltou, ele ficava em pé e ele gritava. E eu dizia, eu sei o que é isso, chefe, eu sei o que é isso. Vamos para a sauna, corre para a sauna. Meu pastor, estou travado correndo para a sauna. Aí chegou lá na sauna, ele olhou para mim assim e falou, não, então, Ed, você sabe, né, eu tenho que fazer uma cirurgia aqui. Então, foi bom você ter vindo, né, porque você vai batizar a irmã. Eu falei, não, pastor, mais 2 choques térmicos, o negócio fica bom. Ele falou, não, então vamos fazer assim, ó. Vamos, eu faço toda a confissão aqui pro lado de fora. Ela confessa e declara tudo aqui, eu escrevo tudo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente faz tudo aqui pro lado de fora. Aí eu entro ali, e lá era muito fundo, tivemos que abrir um outro buraquinho assim perto de uma passarelinha. Aí eu entro aqui, a Maria entra rapidinho, eu já batizo e já tira a gente de lá rapidinho. E foi assim, foi questão de segundo, o batismo mais rápido que eu já vi na minha vida foi o batismo da irmã Maria, esposa do pastor Jordani lá na Finlândia. O fato é que a gente tinha um culto, mas eu olhei para o relógio e eu disse, Jordani, eu acho que dá para eu dar mais uns 2 mergulhos, não dá? Ele me olhou assim e falou, dá. E eu fui e mergulhei mais 2 vezes. No outro dia, a gente tinha que viajar 3 horas da tarde. Pela manhã, eu chamei o Jordani e falei, Jordani, será que eu posso ir lá dar mais alguns mergulhos? Eu mergulhei 8 vezes nesses 2 dias. Quando eu estava indo embora, nós passamos na frente do lago, e eu olhei para aquele lago, 37 graus abaixo de zero, e eu pensei assim comigo, Deus, nunca nessa cachola passou a possibilidade de eu entrar em um lago congelado. E agora esse corpo gostou do trem. Através do choque térmico, se eu deixar, eu fico ali sempre, porque é bom esse negócio. Eu acho que a fé é mais ou menos assim. A fé, a dimensão de Deus, é Deus nos dando choques térmicos para a gente se adaptar à dimensão dele. Porque o que é sobrenatural para nós? Estou enfermo, e aí Deus vem e cura a doença, a gente fala, uau, um sobrenatural, um livramento,
um milagre financeiro, a gente chama de milagre, de sobrenatural. Mas você acha que Deus conhece isso? Você acha que Deus conhece sobrenatural? A gente tem uma visão muito errada de Deus. Você acha que Deus conhece sobrenatural? Você acha que Deus conhece milagres? Quem conhece sobrenatural e quem conhece milagres somos nós, seres caídos. Os anjos, arcanjo, querubins, serafins, vivem em uma outra dimensão, aonde não tem dor, aonde não tem doença, aonde não tem fraqueza, aonde não tem necessidades. Tudo é reino de Deus, tudo é glorioso. E lá nada é sobrenatural. Lá tudo é natural, porque é o reino de Deus. No reino de Deus não existe doença. No reino de Deus não existe trevas. No reino de Deus não existe necessidades. Tudo é natural. Somos nós que estamos aqui em um mundo de dor, caído, cheio de necessidades, de fraquezas. A gente começa a orar como Enos, invocando a presença de Deus. E aí Deus vem e nos visita. E na visitação, porque a presença de Deus vem, nós recebemos milagres. A gente chama de milagres, a gente chama de sobrenatural, mas que para Deus é natural, porque aonde Ele chega, essas coisas que não pertencem ao seu reino, começam a ser dissipadas, os demônios vão embora, as pessoas são libertas, as doenças vão sendo dissipadas, porque o reino de Deus chegou. Então sobrenatural e milagre só é para nós. E a gente vai aprendendo a tomar esses choques térmicos. Enquanto você está lendo a Bíblia, você está tomando esse choque térmico. Enquanto você está orando, você está tomando outro choque térmico. Enquanto você está adorando de coração, Deus está fazendo você se aclimatar ao ambiente dele, de forma que as coisas começam a ser naturais na sua vida. É sobrenatural para quem não conhece Deus, mas para você que já vive na dimensão dele, mergulhado nele, em uma profundidade com ele, as coisas começam a se tornar naturais. Eu, Edson Teixeira, gostaria de dizer que essa é uma experiência contínua na minha vida, mas eu seria um mentiroso. Não é. Eu não vivo mergulhado nessa dimensão de Deus o tempo todo. Mas eu já tive experiências e choques térmicos nele, suficientes para acreditar a respeito daquilo que ele falou a meu respeito e viver em uma dimensão. Embora eu esteja cheio de necessidades aqui, eu não estou olhando mais para as minhas necessidades, eu estou olhando para esse Deus que é poderoso para na hora certa fazer com que todas as necessidades sejam supridas pelo poder dele, que para nós é o sobrenatural, mas que para ele é simplesmente natural. Quantos gostariam de mergulhar nessa dimensão de Deus? Eu vou contar 2 testemunhos para vocês e eu já estou terminando. Eu acho que eu tenho alguns minutos ainda. Quando eu me converti, e muitos de vocês já ouviram falar do meu testemunho, que eu fui menino de rua, eu fui drogado por muitos anos, eu com 15 anos estava na FEBEM, na Celso Garcia, aquela prisão de delinquentes que torna o jovem pior do que ele era quando ali chegou. Com 17 anos de idade eu tinha 19 processos. Então, meu português era só cheio de gíria. Morou, qual é que é, desbaratina, pode crer, é isso aí, vamos nessa, tá de goma, tá de lua, pintou sujeira, tá ligado? Era assim que eu falava. E aí, eu me converti com 18 anos. E aí eu orava. Só que os obreiros ficavam escandalizados com a minha oração. Então, olha, a minha oração pelo meu pai, eu dobrava o jeito e dizia: e aí Deus, tá ligado qual é que é, meu coroa, morou, tá na maior presepado, necessitando de um help, tá ligado? Eu estava orando pelo meu pai. E os obreiros passavam e diziam: sai trevas em nome de Jesus. Mas eu já estava salvo, convertido. Eu não sabia falar direito. E aí eles não me deixavam compartilhar com os jovens na casa de recuperação por causa do meu português. No dia 6 de outubro de 1987,
Eles liam cada dia um Provérbios, dia 1 Provérbios 1, dia 2 Provérbios 2, caiu naquele dia, 6 de outubro de 87, Provérbios capítulo 6, e eles começaram a ler, e chegou no versículo 6, era a minha vez, cada um leu um versículo, eu acho que eu era o sexto da fila, chegou na minha vez para ler, versículo 6 de Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, siga o seu caminho, seja sábio. Eu fiquei admirado em pensar que Deus estava preocupado com formiga, que tinha formiga na Bíblia. Meu Deus, tem formiga na Bíblia. Eu novinho, convertido, não sabia de nada. As pessoas olhavam, eu era tão ignorante, que eu pensava que Jesus era paraense, porque eles falavam que Jesus nasceu em Belém. Então eu... Belém do Pará, né? Não falaram que era em outro continente, Belém da Judéia. Só falaram que ele tinha nascido em Belém. Então eu vivia num mundo de ignorância. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Quando um chegava e dizia assim, Deus tem uma obra para fazer na sua vida, eu me imaginava uma estátua. E quando um dizia, você foi chamado para fazer a obra de Deus, eu me imaginava um artesão, trabalhando, fazendo imagens. Deus tem uma obra, sabe, eu não tinha noção nenhuma. Falavam, o sangue de Jesus tem poder. Eu imaginava uma bacia com sangue assim. Tinha um anjo lá que eu morria de medo, nunca vi anjo lá, mas um cara lá, um tal de Jorge, via um anjo, o anjo com a bandeja na mão e com um bisturi, e esse anjo vai passar operando. Gente, operação, bandeja, bisturi, vai abrir, cara, tô fora. Eu não queria ver esse anjo de forma alguma. Então, a minha cabecinha, eu não entendia nada, era muita ignorância. E aí eu tô lá, nesse dia eu falei, ele perguntou, quem quer dar uma palavrinha aqui? Aí eu levantei, fui lá na frente, falei, tá ligado, moçada, qual é que é? A formiga aqui morou desbaratinada e tal. Fui falando, e quando eu estava falando, o obreiro fazia assim, sangue de Jesus tem poder. Eu, na minha inocência, pensava que ele estava gostando, né? Sangue de Jesus tem poder, vai purificando Jesus. Mas ele estava falando do meu vocabulário, da minha gíria. E quando terminou, ele falou, eu não quero mais que você peça oportunidade para falar. Porque tudo o que nós arrumamos aqui, você está estragando com o seu vocabulário. E eu fiquei muito triste. E aí vocês me conhecem a história, leem os meus livros, eu comecei a pregar para as árvores. E eu fiquei quase 9 meses pregando para as árvores. Pirado no último, apaixonado pelo Evangelho no último, louco pela Bíblia. Eu devorava a Bíblia a madrugada toda, dormia 2, 3 horas, sonhava com Moisés, sonhava com Abraão, sonhava com Isaac, sonhava, eu já acordava, tomava café, e não via a hora de todo mundo dispersar para eu correr para o meio das árvores, e eu chegava, e olhava para os eucaliptos e dizia, paz do Senhor Jesus, e eu pregava, nunca faltaram nenhuma reunião, nunca murmuraram da minha pregação, com sol e com chuva lá estavam elas. Um dia o pastor presidente me viu pregando para as árvores. Eu tentei disfarçar que estava fazendo uma peça teatral, mexia para cá, mexia para lá, e ele fazia assim, e para eu recuperar a minha cor de volta, eu pedi um momentinho, aí me levou para uma capelinha, colocou a mão assim em mim e falou, Edson, você estava pregando para as árvores? Foi isso que eu vi. Eu falei, foi pastor, foi mesmo. O Jorge não deixa eu pregar aí porque fala que eu falo muito na gíria, tá ligado? Eu estou lá pregando para as árvores mesmo. Aí, e ele falou assim, eu estou preocupado com você. E orou por mim, eu lembro até hoje, pastor Francisco de Assis. Ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. E ele disse assim, Deus, tenha misericórdia desse jovem Edson, não deixa ele ficar louco não. Guarda o juízo dele. E eu fiquei assim, meio que desanimado, né? Será que eu estou ficando louco? Eu acho que eu estou ficando louco, porque eu tenho um prazer imenso de pregar para as árvores. Isso não deve ser coisa normal. Mas era Deus me preparando. Ok, nessa mesma noite, antes de começar o culto, eu escutei assim do lado de fora da janela, uma voz masculina falando com uma pessoa, aparentemente de sexo feminino. E o rapaz dizia assim, ô meu amor, você atrasou de novo? Já é a 3ª vez que você atrasa. Mas não tem problema, eu te perdoo, vem cá. Aí me dá um beijo. Aí eu comecei a escutar o beijo. Eu escutava o beijo. E ele dizia assim, nossa, que pernas lindas sua. São macias. Eu falei, ih. Sabe a curiosidade, a alegria carnal? Porque tem a alegria da carne
Vou pegar no flagrante. Isso é a alegria da carne. Isso não é a alegria do espírito, é da carne. E eu fui na alegria da carne. Tem alguém com amor proibido aqui atrás que hoje vai se dar muito mal. E eu fui na ponta do pé. Quando eu cheguei, vocês não têm noção do que eu vi. Eu vi um cara agarrado a uma árvore. Ele lambia, a árvore estava toda babada. Ele lambia a árvore. Ele beijava a árvore, ele passava a mão na árvore, ele passava a perna na árvore, chamava de meu amor. Eu segurei aquilo no último, segurei. Saí correndo para chamar o presidente. Pastor, vem ver, quieto, pastor, quieto. E o pastor veio. Quando ele olhou assim, ele falou: pastor, puxa, tem o seu nome. Não liga não, esse é o Roberto. Ele saiu do manicômio de Sorocaba, ele é doido. Era Roberto. E o pastor foi saindo, e eu fui atrás do pastor, porque eu queria mostrar para ele que eu sabia que o Roberto era louco. Está na cara que o Roberto era louco. O que eu queria mostrar é que eu não estava louco, porque eu só pregava para as árvores. Louco é o Roberto, que agarra, que beija, que lambe, que passa a mão. Então a loucura do Roberto me fez sentir o cara mais são do mundo. Foi uma forma de Deus falar comigo. E aí eu ia pregar para as árvores, eu lembrava do Roberto, eu dizia: Senhor, me guarda de tal extremo de loucura. Eu quero só pregar para as árvores. E em um desses dias, pregando para as árvores, eu posso dizer para vocês, sinceramente, eu acho que de fora para dentro, eu ouvi a voz de Deus, eu acho que eu posso contar nas duas mãos, não mais do que isso. Aqui dentro de mim, dezenas de vezes, enquanto eu leio a Bíblia, centenas de vezes, mas aqui, a voz de Deus como um raio, um laser que entra, que queima tudo. Eu acho que isso aconteceu não mais que 10 vezes comigo. E esse dia aconteceu isso. Um laser passou no meio das árvores. Não dá para definir o que foi. Foi uma luz muito rápida e ela entrou no meu ouvido. Essa voz entrou no meu ouvido. E ela ecoou dentro de mim dizendo: Edson, eu te chamei e eu te levarei como um mensageiro das boas novas às nações da terra. Eu não sabia o que era nações. Eu só sabia que existia um país chamado Argentina. Eu não tinha noções do que era nações, eu não tinha noção. E eu fui falar para esse obreiro chamado Jorge Lopes. Hoje é meu amigo. E eu falei para ele tudo o que eu tinha ouvido. Ele olhou para mim e disse assim: Edson, cara, você é fugido da polícia, você tem um monte de processos, seu corpo é cheio de tatuagens, você não tem estudo, você não tem teologia. Ele falou um monte de coisas, e tudo que o Jorge falou era verdade. Só que ele não estava entendendo o que eu estava falando para ele naquele dia. Tudo que o Jorge falou era verdade, mas a respeito do meu passado. O que eu estava falando para o Jorge era uma verdade de Deus semeada no meu coração a respeito do meu futuro. E entre o que o Jorge falou a respeito do meu passado e entre o que Deus disse a respeito do meu futuro, eu aprendi a olhar para a vida da forma como Deus enxergava o meu futuro. E eu fiquei com Deus. E eu me enfiei na Bíblia. Eu mergulhei na Bíblia. Eu me aprofundei na Bíblia. E eu amo a Bíblia. E eu fiquei apaixonado por Jesus, embora não sabia falar direito. Eu quero dizer para vocês que já teve nações no mundo que eu já entrei nela 43 vezes. Eu já fui a mais de 60 países do mundo pregar o Evangelho. Não é porque eu sou bom, ou porque eu acreditei em mim. Eu não tinha nada. Eu era um jovem drogado. Não tinha esperança nenhuma em mim. Mas a voz de Deus veio
Deus diz: eu acredito em você e eu projetei algo lindo para o seu futuro. E eu passei a tirar os olhos de tudo que era verdade a respeito do meu passado, inclusive até mesmo do meu presente. E eu passei a acreditar naquilo que Deus disse a respeito do meu futuro. E eu tenho esses 30 anos que eu tenho andado pelas nações da terra, não com essa neurolinguística da autoajuda, mas com essa dependência da ajuda do alto. Não preciso de autoajuda. Eu não preciso de ficar com essa linguagem de que eu acredito em mim, eu creio em mim, eu posso, eu consigo. Eu já tenho um Deus todo-poderoso que decidiu acreditar em mim, que decidiu depositar em mim um tesouro chamado Espírito Santo, que decidiu colocar dentro de mim uma palavra indestrutível, que não tem portas do inferno que possa resistir, que colocou ao meu redor anjos para me proteger, um Deus que me escolheu, que eu nem tinha capacidade de escolhê-lo, mas ele diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Até a escolha veio dele, foi ele que me escolheu. E eu estou falando aqui para um grupo de jovens, que Deus quer mudar essa nação, Deus quer mudar as nações, e a gente está olhando para as nossas limitações. Leia a Bíblia nessa perspectiva. Olha para Abraão. Quem é que está convencendo quem? É Abraão convencendo Deus para fazer um milagre? Não, é Deus convencendo Abraão a crer na vida conforme Deus quer. Olha para Moisés, o chamado de Moisés, 5 vezes Deus lutando: Moisés, você vai libertar o meu povo. Ai, eu não sei falar. Moisés, você vai libertar o meu povo. Ai, eu sou pesado de língua. Moisés, você vai libertar o meu povo. Ai, eu não sei qual é o seu nome. Moisés, você vai libertar o meu povo. Ai, eu não tenho autoridade. Moisés, você vai libertar o meu povo. Quem é que está crendo em quem? É Moisés que não crê mais nem nele. Não crê em suas capacidades, não crê que sabe falar, não crê em autoridade, não sabe no nome de quem ir. E a gente fica pensando que Deus nos escolhe por causa de nossas capacidades. Não é. Deus, quando chama, pelo amor de Deus, preste atenção nisso que eu vou falar e eu estou terminando. Quando Deus escolhe você, Deus não te vê a priori, Deus te vê a posteriori. Eu vou explicar. Priori significa o que você é, posteriori significa o que você vai se tornar. Quando Deus escolhe você, Ele não está olhando o que você é, Ele está olhando o que você vai se tornar em suas mãos de poder. Ele está olhando lá na frente, Ele tem um projeto extraordinário para a sua vida. Deus chega para Gideão, malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva, mas a eira é o lugar de malhar trigo. Mas com medo dos midianitas, ele vai malhar trigo no lagar, medroso, está com medo. Aí chega o Senhor e olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se eu sou Gideão, eu olhar para trás para ver se Deus está falando com outra pessoa, porque eu estou aqui com medo. Medo dos midianitas, medo de perder tudo. E aí vem Deus e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus não está olhando a priori, Deus está olhando a posteriori. Ele é o único que é capaz de mudar o nosso nome de forma profética, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, porque Ele já está vendo o futuro. É um fato concreto na mente de Deus, e Ele quer semear esse tipo de fé em nós. Aí o Gideão disse: se o Senhor está comigo, eu quero que o Senhor saiba que eu sou a menor tribo, eu sou da menor tribo de Israel. A minha família é a menor tribo da menor tribo de Israel. Eu sou o menor da menor família da menor tribo de Israel. E Deus olha para esse cara com um monte de desculpa, de complexo, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele diz: então me dá um sinal. Deus diz: toma. Me dá mais um sinal. Deus diz: toma. Senhor, me dá só mais um sinal. Deus diz: toma mais um sinal.
Quem é que está crendo em quem? É Deus insistindo, tentando fazer Gideão enxergar a vida com os seus olhos. É Deus acreditando no cara quando o cara não acredita nele. É Deus mudando a cosmovisão dele de que a obra não é feita ou por causa da minha incapacidade ou por causa da minha capacidade. A obra no reino, o reino de Deus é feito na terra por causa da capacidade dele em nós. Paulo diz: eu não sou capaz de pensar ou de fazer coisa alguma como de mim mesmo, mas a minha capacidade vem do Senhor, o qual me habilitou a ser ministro de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. E eu tenho esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Isso é o Evangelho. É isso, é esse tesouro que Deus depositou em nós, que nos capacita. A gente faz, Deus faz através de nós, Deus faz em nós, e Deus faz apesar de nós, porque o tempo todo é Ele que está sendo glorificado. Aí Deus olha para Gideão e fala: manda os covardes embora, só não vai você, fica, você é o único que eu vou deixar. Porque o Gideão é um covarde também, porque um monte de provas e de provas e de provas e de provas, e ele tem dificuldade de acreditar, até que ele consegue acreditar que quem vai fazer o milagre é Deus, não é a sua capacidade, não são os seus recursos. E eu quero convidar você a ficar em pé. No ano de 2010 teve o terremoto no Haiti. E Deus falou comigo: eu sou o pai dos órfãos, e eu quero que você leve a minha paternidade ao coração daquelas crianças no Haiti. E eu disse: Deus, o país está destruído, eu não tenho dinheiro para ir lá. E Ele tocou no meu coração para encher 6 malas imensas, faz kits de higiene, porque é dessa forma que você vai conseguir entrar nos orfanatos vodus. É dessa forma que você vai entrar em lugares de bruxaria. Eu enchi 6 grandes malas, mas eu não tinha dinheiro para pagar o excesso de bagagem. Eu liguei, pastor Roberto, para 32 pastores, convidando-os para me acompanhar para o Haiti. E eu não tiro a razão deles, estava feio mesmo, o tempo todo a televisão, gente morrendo, muita cólera, muita doença, os corpos em decomposição, aquelas coisas todas. E eu tive 32 respostas negativas, até que encontrei um pastor de Nova York, e ele disse: eu vou com você. Combinamos o horário de nos encontrarmos no aeroporto de Nova York, e de lá seguiríamos viagem juntos para o Haiti. Quando fizemos o check-in e tudo, estávamos para entrar no avião, ele olhou para mim e disse assim: Edson, quem é que vai buscar a gente lá no aeroporto no Haiti? E eu disse para ele: pastor Darley, não tem ninguém, eu não conheço ninguém lá. Ele disse: não tem ninguém para pegar a gente lá no aeroporto? Eu falei: não tem ninguém. Ele disse: quando a gente chegar lá, a gente vai ligar para quem? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Bem, antes de se assentar, diga à pessoa que está do seu lado: Deus acredita em você. Pode se assentar, por favor. Eu vou dar só um aviso aqui para vocês de um material que eu trouxe. Eu trouxe para vocês esse livro, Uma Jornada Feliz, e aprendendo a caminhar sob a proteção de Deus em um mundo cheio de incertezas. É um livro que eu falo sobre o estar, o fazer, o ter e o ser. Essas 4 expressões que muitas pessoas confundem e não conseguem encontrar significados para a sua existência pelo fato de não entender o que é estar, o que é fazer, o que é ser e o que é ter na perspectiva de Deus. Devo ter aí uns 30 exemplares desse. Se você entrar no site do Conselho, você vai pagar R$30. Se você entrar no meu site, você vai pagar R$25. Mas se você comprar aqui, você vai pagar R$15. Porque não existe taxa de envio. É um livro cheio de experiências minhas ao redor do mundo, e com certeza vai abençoar muito a sua vida e vai te ensinar
a ver a sua jornada aqui na terra como uma jornada feliz, porque você está vendo na perspectiva de Deus. Eu tenho esse encarte, é um CD em MP3 com 10 pregações, 2 do meu pastor, um pastor amigo meu chamado Jair Lara, da IPR, 2 do pastor Marcelo Gomes, da IPI, um mestre sobre caráter e excelência, e 4 pregações minhas sobre entendendo a nossa breve existência aqui na terra. Eu tenho esse DVD, o Ser Mulificado, tem uma mula aqui. O que é que significa ser um ser mulificado? Romanos, a base da nossa maturidade cristã. Bezerro de ouro versus Cordeiro de Deus. O espinho na carne na perspectiva do paraíso. E o dia que o rei mandou tirar a placa. São DVDs, são encartes bem bonitinhos. Qualquer um desses materiais é R$10, apenas o livro que custa R$15. Vai estar em algum lugar, alguém com muito carinho vai estar cuidando para a gente aí. E ao adquirir esse material, você estará me ajudando agora em setembro a patrocinar um seminário para 80 pastores haitianos. Nós estamos trazendo todos os pastores 80 para um hotel em Porto Príncipe. E maio e dezembro a gente cuida das crianças. Em setembro a gente cuida dos líderes e a gente paga tudo. Então é através desse material que a gente levanta recursos para cuidar deles. Eu só cito a minha frase para incentivar você a levar esse material. Que se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, abençoada consequência que você será abençoado pelo próprio abençoador, que abençoou o abençoado que você vai abençoar nessa manhã abençoada. Facinho, diga isso aí para o seu irmão, Deus abençoe. As fraquezas e debilidades, é Ele que faz em mim, através de mim e apesar de mim. Nessa manhã eu te abençoo, abençoo a sua mente, abençoo o seu coração, abençoo o seu ministério, abençoo o seu chamado, abençoo a sua profissão, abençoo a sua casa, abençoo o seu futuro. Chamo a bênção de Deus sobre a sua vida. E se você concorda com essa palavra e com essa oração, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor.